Qual que é a pauta de hoje? Eu falei, a pauta de hoje, nós estamos em 22, mas a gente podia estar em 1922, Uhum. né? Porque desde esta época estamos falando literalmente a mesma coisa aos quatro ventos, né? Eu vou começar, cara, falando eu vou fazer o contrário do que eu devia. Eu vou começar do final e vou ir pra frente. O Bertolt Brecht, ele tem uma frase que é maravilhosa, que ele fala: a cadela do fascismo está sempre no cio, né? E eu gosto muito de completar essa frase com uma outra, que é o seguinte: o liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la. Sabe? As pessoas têm que primeiro entender que o fenômeno histórico do nazismo, né, que é um filho do fascismo, né, um irmão muito próximo, nasceu ali muito próximo. Primeiro, ele não nada do que o nazismo fez foi uma criação genial Uhum. dos arianos, que ninguém nunca tinha feito nada parecido antes, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que é essa longa duração de certos fenômenos históricos, né? Campo de concentração não começa com o nazismo. Estados Unidos aplicou campo de concentração contra as Filipinas no final do século XIX. A Espanha aplicou campo de concentração de forma colonial na virada do XIX para XX. Né? Destruir etnias não é algo que o nazismo foi o primeiro a eleger, elencar um inimigo e fazê-lo. Né? A Bélgica fez isso no Congo, na metade do século XIX. O termo solução final não é um termo nazista. O termo solução final, para o pessoal ficar chocado, é um termo canadense. O primeiro cara que falou solução final falou em 1911. Caralho. Era o maluco que era responsável pela FUNAI do Canadá. Era o Meu cara Deus. responsável pelas populações originárias do Canadá. E ele falou que a melhor forma era dar uma solução final e acabar com todas. Que aí resolvia o problema. Tá? Então o termo solução final vem lá do Canadá. O termo subhumano, Underman, que vira, né, no alemão Untermensch, ele vem de Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard foi um grande ideólogo da Ku Klux Klan, e ao mesmo tempo que ele era ideólogo da Ku Klux Klan, ele era conselheiro direto do presidente estadunidense. Tá? Então, assim, você tem todo um trânsito, um tráfego e um tráfico atlântico de ideias, né? O racialismo que vem de Gobineau, que já estava muito perene na França desde da virada do século XIX. Enfim, você tem tudo isso já pululando em todos os cantos, mas qual que era a diferença? Isso normalmente era aplicado às periferias do capitalismo, né? Isso era aplicado no terceiro mundo, isso era aplicado de forma colonial, de forma imperialista. Né? O grande, entre aspas, pulo do gato que o nazismo dá é virar isso contra a própria Europa. No que ele também não foi o primeiro. Se a gente for pensar o que era o colonialismo intra-europeu da Inglaterra contra a Irlanda no começo do século XIX, o que foram as relações da Rússia czarista com as suas populações, com a Polônia, com a Ucrânia, com várias outras populações que ficavam dentro do Império Russo, a gente já tinha esse colonialismo indo-europeu, intra-europeu. Mas a ideia que o nazismo faz é literalmente escravizar e expandir em cima desses povos. Quando o nazismo começa a sua expansão, as pessoas se esquecem que o nazismo começa a sua expansão com a Europa Ocidental batendo palma e cruzando os braços. As pessoas se esquecem das ligações umbilicais que Churchill tinha com todo o aparato da Alemanha nazista. As pessoas esquecem, né, das relações umbilicais da família real britânica Sim. com altos funcionários Ô, nazistas. João, As ô, João, pessoas... tava até falando disso ontem, dos pessoal falando assim, mas onde... Falei, cara, você não precisa nem ir muito fundo, assim, pra descobrir isso. Tem uma série na Netflix que conta essas histórias, cara. Você tá na Netflix. É que às vezes parece que essas coisas estão, sei lá, num livro secreto que ninguém conta. Porque, pô, não é porque ninguém fala disso, né? Não aparece nos filmes americanos, parece que é alguma informação escondida. Não, cara, isso tá muito bem documentado. Tem até em série da Netflix, cara. Aquela série O Círculo do Mal de Hitler. Tem uma outra série que é a Segunda... Tem 3 séries de Segunda Guerra Mundial em cores, mas tem uma lá que é feita, se eu não me engano, por franceses, que mostra muito dessa relação mesmo, assim, da Inglaterra,
do rei foi lá se encontrar e tal, que como não tem a perspectiva dos Estados Unidos, né, já dá uma melhorada na história. E não só com o nazismo, com o fascismo também, com o Mussolini também. A galera da Europa Ocidental flertava loucamente, insanamente com o Mussolini. Não só da Europa Ocidental, gente. Vamos lembrar o que foi o Estado Novo no Brasil. Às vezes a gente é profundamente desconhecedor da nossa própria história. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Europa, e o movimento do integralismo também era apoiado abertamente, não só pela mídia, pela grande mídia, como também pelo governo, que fingia que não via nada ali e deixava tudo passar. Mas voltemos, né? E aí, assim, quando começa o expansionismo nazista, a galera tá muito ocupada não dando a mínima. E alguém falou de uma coisa que é muito importante, que é o pacto de não agressão, o Ribbentrop-Molotov. Né? Vou voltar um pouco no tempo, porque é importante dar contexto. A primeira vez que você tem um soviético virando e falando assim, olha, vai ter, possivelmente, uma Segunda Guerra Mundial interimperialista em breve, é em 1922. Em 1922, nos congressos do PICUS, já tem gente falando da possibilidade de uma guerra interimperialista. Quando chega no final da década de 20, não se fala mais da possibilidade, se fala da certeza e começa a se prever datas. Tá? Então, desde o final de 20, a União Soviética já sabia, esperava, e aí, gente, não é porque a pessoa tem bola de cristal, não é porque a pessoa está à frente do seu tempo, é porque a pessoa observa os movimentos que estão acontecendo do lado dela. O materialismo ele é tão lindo exatamente porque ele não é ideal. Ele é o contrário do idealismo. Ele não olha para um céu ideal, ele não olha para uma fotografia mental linda que eu gostaria que existisse no meu coração. Ele olha para a merda como ela acontece na prática e fala assim, olha, que louco, tá acontecendo essa merda aí. Né? E os caras já tinham essa previsão. Tratados de não agressão com a Alemanha foram firmados também pela Inglaterra, foram firmados pela Espanha, foram firmados por diversos outros países. A União Soviética sabia da agressão e sabia que a partir do momento que a Alemanha pudesse, ela entraria para dentro, né, da região eslava como um todo, porque os teóricos do nazismo falavam isso abertamente. Uhum. Quem falava que era contra o comunismo, que o bolchevismo era judaico, sim. tinham que morrer, é Hitler no Mein Kampf. Não, assim, não fica mais direto do que isso. Assim, se as pessoas tivessem a decência, né, de ver o que o próprio Hitler falava, não precisa nem falar assim, mas era o Goebbels, não era o Hitler, mas era o Klaus Barbie, não era o Hitler. Não, o Hitler no Mein Kampf, ou seja, antes de ele chegar no poder. Ele falava, quando eu chegar no poder, eu vou matar uma galera do caralho, a começar dos judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, minorias. E isso tudo foi dito abertamente. Esses movimentos eram abertos. Sim. Estes movimentos eram conhecidos por todos. E era muito claro para a União Soviética que o teatro de guerra europeu iria começar em breve. Por quê? Porque o nosso cronograma de guerra é totalmente eurocentrado. Nós somos vítimas do ocidentalismo o tempo todo. A gente acha que só existe humanidade dos Montes Urais pra cá. A humanidade termina na Grécia. A Grécia pra lá tem um buraco, tem um borrão dentro do mapa, ninguém sabe o que acontece. O teatro de guerra asiático, ele começa no começo da década de 30. Né? O expansionismo nipônico, fortemente apoiado já pela Alemanha, já pela Itália, ele começa no começo da década de 30. Tá? Então, assim, invasão à Mongólia, o expansionismo, as áreas de influência, a entrada na região do antigo Vietnã, do atual Vietnã, da antiga Indochina, a entrada na Coreia, a entrada na Coreia é muito antes, a entrada na China, enfim, todo o expansionismo nipônico, ele já começou muito antes, você já tem um teatro de guerra acontecendo. É porque a gente só considera a guerra mundial na hora que o primeiro branco morre. Né? Então, assim, vira guerra na hora que pisa na França. Né? Porque, assim, foda-se, Polônia, Sudete, essas merdas, a gente não sabe nem apontar no mapa. Né? A Ásia não existe, porque a humanidade acabou na Grécia, mas vai começar aqui. Então, quando se forma o Ribbentrop-Molotov, né, a ideia por trás do lado russo, e muito ironicamente, todos esses documentos hoje em dia são abertos, vocês podem consultar os documentos secretos das discussões russas, era tentar evitar o máximo possível
a guerra começar na Rússia, porque era uma questão de tempo para ela começar na União Soviética, para aí sim poder terminar esse esforço de guerra. Esse esforço de guerra, ele jamais poderia ser feito da noite para o dia, né? Ninguém... A gente tem que entender o seguinte, a Rússia tem a sua revolução em 1917. Meio segundo depois da revolução, começa a ter a guerra civil na Rússia. A gente chama de guerra civil porque a gente tem vergonha de chamar de guerra mundial, porque é uma guerra civil onde de um lado você tem o Exército Vermelho da Rússia e do outro lado você tem os exércitos brancos apoiados por 14 potências estrangeiras. Se tem 14 potências invadindo o seu país, isso não é uma guerra civil, né, meu amigo? Né? Mas tudo bem, a gente chama ela de guerra civil. Durante a guerra civil, que vai terminar na segunda metade da década de 20, né, você ainda tem um esforço gigantesco do primeiro plano quinquenal. Você só vai conseguir fazer o primeiro plano quinquenal a partir de 27. A ideia desse plano quinquenal era eletrificar a Rússia. A Rússia não era eletrificada no final da década de 30. Tá? No meio do primeiro plano quinquenal, já existe uma mudança se prevendo a guerra, muda-se as indústrias, indústria de base, indústria de mineração, tudo para dentro do território lá em cima, e já se começa um esforço de guerra, tá? Isso nós estamos falando do final da década de 20, tá? Então a Rússia já começa a se preparar para essa guerra, porque ela conhece o teatro asiático, que ela segue, né? A gente tem que lembrar que metade da Rússia é na Ásia, onde o mundo não existe, né? A Rússia tá lá, onde nada tem, né? Por incrível que pareça, tem Rússia. E eles já tinham esse esforço de guerra neste momento. Então, quando se assina o Ribbentrop-Molotov, vamos tentar ganhar o máximo de tempo possível para conseguir mobilizar o máximo possível nossas indústrias e os exércitos. Beleza. Qual que era a estratégia de guerra alemã? Primeiro, que a Alemanha, até chegar no Canal da Mancha, ela praticamente não teve resistência nenhuma. A Alemanha varreu a França. Primeiro porque metade da França era colaboracionista. É verdade. Bateu palma pro É verdade. fascismo. É verdade. Vamos lembrar o que era a República de Vichy aqui. É verdade. Né? Metade da França era colaboracionista. E segundo, que a guerra não foi travada das mesmas formas nas duas frontes. A guerra de razia, destruição, estupro, Ersatzengruppen, pogrom, assassinato de vila inteira, essa aconteceu contra os eslavos, que eram considerados sub-homens. Na Europa Ocidental, eles foram passando e jogando de longe, à medida que foi indo, e é isso aí. Se matou muito pouco na tomada da Europa Ocidental, quanto mais em comparação com o que vai ser depois.